cá estamos nós para mais um Olhar de Lince. No painel estão Pedro Cabrita e Pedro Filipe para analisar os destaques da semana passada. Hoje temos o adiamento da privatização da RTP e a polémica da pressa que para no PS para realizar o próximo congresso eletivo do partido. Mas já lá iremos com calma. 2 anos depois, Portugal regressou aos mercados. O Estado português vendeu 2,5 mil milhões de euros da dívida com prazo de 5 anos, pagando uma taxa de juro de 4,89%. Outubro de 2017 foi o prazo fixado para a amortização desta dívida. Pedro Cabrita, muito bom dia. Após a realização desta operação, o Presidente da República afirmou que este era um processo decisivo para o crescimento da economia e criação de emprego. A Secretária de Estado do Tesouro disse que o Governo passou nos exames com sucesso e os administradores dos principais bancos portugueses falaram de uma vitória brilhante. Este regresso aos mercados foi uma vitória importante do Governo? Quer dizer, bom dia, foi uma vitória importante, mas é aquele zero. Ou seja, a Secretária de Estado e o Presidente da República vêm a público falar do resultado como se fosse uma goleada. E não é. Eu já a semana passada tinha falado, por acaso ironicamente no dia a seguir Portugal regressou aos mercados e eu tinha dito que o Governo iria aos mercados, entre aspas, quando quisesse e quando isso fosse importante politicamente. Era uma questão de oportunidade política. Era uma questão de oportunidade política, mas tinha que, obviamente, corresponder a uns certos pressupostos, não é? Porque não era só... A vontade não dependia apenas do governo português. Mas era uma operação que temos que nos lembrar, e para quem tem algumas luzes de mercados financeiros, esta operação foi segurada pelos bancos. Ou seja, se não tivesse havido procura dos investidores, os bancos tinham assegurado o empréstimo a longo prazo. Portanto, foi uma vitória, já estava garantida praticamente a vitória. Se não fosse pelos investidores, era pelos bancos. E foi uma vitória parcial, não foi uma vitória do Governo, porque isto apenas representa o regresso de Portugal ao mercado da dívida a longo prazo. Isto não vai trazer mais emprego. O que poderia trazer mais emprego era, por exemplo, os bancos nacionais emprestarem dinheiro às pequenas e médias empresas. E isto até agora não aconteceu. O que poderia beneficiar a economia portuguesa eram as reformas estruturais. Porque o facto de Portugal poder voltar a pedir dinheiro emprestado não quer dizer que daqui a uns anos não estejamos outra vez na mesma situação. Portanto, isto é uma vitória, quer dizer, é parcial. Também não é uma derrota, mas não é uma vitória, é um empate. Okay. Pedro Filipe, bom dia. O regresso aos mercados é um passo importante para o desenvolvimento do país? Bom dia. Sim, o regresso aos mercados é um passo importante no sentido em que ganhamos alguma credibilidade. O que o Pedro disse aqui é importante, ou seja, isto é-nos passado como um grande triunfo, mas isto é alavancado muito porque tínhamos aquela fiança daqueles 4 grandes bancos que tiveram por trás de toda a operação, entre eles o BES também, e é como ele diz, é uma vitória parcial. Não diria um empate, diria que é uma vitória parcial, uma vitória de alguma confiança, algum ganho de confiança extra nos mercados financeiros, que é sempre importante. Ele diz que não vai trazer emprego, a longo prazo pode trazer, é sempre assim. Agora, havendo mais dinheiro, não é? Havendo mais dinheiro para emprestar, baixam os juros, baixa o custo do dinheiro e voltam os bancos a poder disponibilizar dinheiro para as empresas e para as pessoas, e é isso que estimula a economia. Por isso, é claro que um pouco, não é muito, não vai haver um salto brutal. Em 2013 vai ser um ano de criação de emprego por excelência, mas no longo prazo é este tipo de coisas que nos permitem a criação de empregos e oportunidades. É que eu recordo-vos que Portugal regressou aos mercados no mesmo dia em que o Eurostat informou que a dívida pública portuguesa tinha atingido o seu valor mais alto de sempre, 120,3% do PIB. Pedro Cabrita, merece algum comentário? Ora, lá está a situação que eu estava há pouco a dizer. Isto é uma vitória parcial. Porque isto para quem não está muito dentro destas coisas, fica a pensar que o país avançou muito por causa desta ida aos mercados a longo prazo. E não é bem assim, a coisa não funciona assim tão forte e tão taxativa como se pode pensar. Por exemplo, se não vejamos, Portugal ganhou, ou pelo menos o Governo diz que goleou, e o Presidente da República também, mas esqueceram-se que o Governo mudou de tática. Porque o Governo disse que ia ganhar com 4-4-2, mas mudou, não é? Portugal disse, e o Primeiro-Ministro, durante estes últimos 2 anos, veio sempre a público dizer que Portugal não ia pedir mais tempo. Mas Portugal foi aos mercados na mesma semana em que adotou uma tática, digamos assim, diferente.
e pediu mais tempo. Portanto, mudou a tática. Então, afinal, aquilo que diziam e aquilo que o Governo dizia até agora, que é nem pensar, nós não podemos pedir mais tempo, porque senão Portugal não vai aos mercados. Ironicamente, Portugal pediu mais tempo e foi aos mercados com sucesso. Então, afinal, a receita não estava bem feita. Então, o Governo não ganhou. Então, isto não é uma vitória do Governo. Isto é uma vitória do país. Neste clima da austeridade de Pedro Filipe, os empresários portugueses têm feito muitas queixas em relação à dificuldade em obter financiamento junto dos bancos portugueses. Segundo a imprensa, os bancos portugueses envolvidos nesta operação encaixaram cerca de 12,5 milhões de euros em comissões. Será que a partir de agora será mais fácil as empresas financiarem-se junto da banca? Sim, era o que eu dizia, espero que sim. E essa é a principal coisa que eu quero que aconteça e que espero que possa começar a partir de agora a acontecer. Os bancos portugueses tiveram que se refinanciar, não é? Estavam numa situação económica difícil, as regras também mudaram, as regras do jogo mudaram, tiveram que se refinanciar e o custo do dinheiro estava altíssimo para toda a gente, quer para privados, quer para empresas, e isso estagna o investimento. A partir de agora, havendo mais dinheiro e sendo injetado diretamente dinheiro nos bancos, os bancos podem começar a emprestar com um preço menor. E assim, e dar mais acesso às empresas de irem lá para que se comecem a investir. Mas o problema não é esse. Agora que o dinheiro vai chegar às empresas. Os bancos foram recapitalizados porque os pressupostos foram exigidos pela União Europeia. Eu disse, as regras mudaram. Pronto. Mas não foi pelo mercado. Ou seja, neste momento... Não, os mercados não fazem as regras, ainda são as instituições. Os bancos nacionais, ou pelo menos os 4 maiores bancos nacionais, tinham dinheiro e têm dinheiro para emprestar às pequenas e médias empresas. Não emprestam, não é porque não tenham dinheiro. Não emprestam porque as pequenas e médias empresas não têm garantias suficientes para que os bancos possam emprestar. Então, Portanto, ainda continuamos há pouco na tempo mesma. o Estado teve que injetar dinheiro no Banif. Exatamente. Mas os bancos têm dinheiro. Temos que injetar dinheiro no Banif. O Banif tem dinheiro. O Banif não é dos 4 maiores bancos nacionais. Pronto. Esse é um dos bancos. Logo aí O estamos... BCP, toda a gente sabe, está com imensos O problemas. BCP teve que ser... O BCP, por exemplo, recebeu dinheiro do O governo. BCP Mas foi não o maior recebeu, banco. mas não recebeu dinheiro para emprestar às pequenas e médias empresas. Recebeu porque isto na gíria precisa de uma reserva maior. Sim, eu sei. Pronto, só para isso. Mas se o BCP tivesse esse dinheiro, não precisava do dinheiro do Estado. Acho que isto me parece simples. Tudo bem. O dinheiro que o BCP recebeu não foi para emprestar. Então foi para se refinanciar. Então estamos na mesma. Não, mas a questão é que tu estás a dizer, não, os bancos tinham dinheiro. Não tinham. Então, os bancos têm dinheiro para emprestar. A razão pela qual... A razão pela qual os bancos emprestam tão pouco e com juros tão altos é porque não têm assim tanto dinheiro. Não, por isso é por haver pouco que o preço do dinheiro sobe. Isto é um princípio económico básico. Aí é que nós entramos em divergência, não é por isso. Os bancos não têm emprestado às pequenas e médias empresas porque as pequenas e médias empresas não têm as garantias suficientes, porque a economia está de rastros, não têm nada para penhorar, não para hipotecar. Não têm garantias. Não têm garantias suficientes para os bancos. Porque os bancos continuam a emprestar dinheiro ao Estado. O Estado continua a receber empréstimos bancários para tudo e mais alguma coisa. As empresas municipais, as empresas do Estado continuam a receber empréstimos dos bancos. As pequenas e médias empresas é que não. E os bancos emprestam, desde que a taxa de juros seja muito alta. É tudo uma questão de segurança. Mas então é o que eu estou a dizer. Então há dinheiro. É o preço do dinheiro. Não. A questão é isso. A taxa de juros é muito alta, quer dizer que o dinheiro está muito caro. Não é só por isso. O Estado consegue e pode e tem que lá ir, as empresas não o fazem porque não são suicidas. E o que estás a dizer a mim, isto vai começar a parecer uma discussão um bocado redundante. Mas não faz sentido, porque é exatamente o contrário. Quando os bancos tinham de facto dinheiro, emprestavam independentemente das garantias. Por isso é que nós éramos inundados por anúncios de amiguinho, quer a casinha, quer viajar, quer o carrinho, damos tudo. Liga e o dinheiro já está na conta. Eles nem precisavam de garantia, eles estavam cheios de dinheiro, eles queriam era dar dinheiro. Sim, é verdade. Ou melhor, eles aparentavam que davam dinheiro e as pessoas caíram nessa lenga-lenga. Tem estes dois lados. E isso levou a essa nossa dívida. Mas, Pedro Cabrita, se o dinheiro não chegar até às empresas, não poderá haver o risco do Estado português estar a obter um endividamento em vez de financiamento? Há esse risco, obviamente, mas o Portugal tinha sempre que entrar nos mercados. Não havia qualquer hipótese. E o ter entrado 6 meses, ou seja, 6 meses mais cedo do que a data prevista, que seria setembro de 2013, para mim, na minha ótica, só tem aquela justificação política. O cerco estava a apertar, não é? As autárquicas estão aí, o governo vai levar um cartão amarelo, se não um vermelho, logo, direto, e a Irlanda pediu também mais tempo. Mas já mereceu o vermelho, tem entrado duro sobre os portugueses. Exatamente, tem entrado à margem das regras. Mas o país esta era a oportunidade de marcar um golo.
E eles decidiram marcar e conseguiram marcar. Mas se não conseguissem marcar, estavam lá 4 jogadores atrás para marcar o golo por eles. Portanto, aquilo estava tudo mais ou menos feito para ganhar o jogo. Obviamente que isto em termos da economia, era o que tu estavas a dizer, a longo prazo, óbvio que é este o caminho. Não é? É por aqui que começa o desenvolvimento da economia. Agora, não pensem os portugueses que isto, daqui a 6 meses, vamos estar melhores só porque Portugal consegue ir aos mercados de longo prazo, porque isso não é verdade. Qual é que é o vosso comentário, pedi apenas um pequeno comentário, às declarações de António Borges, que considera que com o regresso aos mercados o risco de bancarrota desapareceu, que a economia está equilibrada e que não é necessário agravar a austeridade? Pedro Filipe. Olha, acho que o António Borges então viu que já resolvemos a situação, podemos até ir para casa. Então, já podemos ir para casa descansados. Isso é maravilhoso. Eu confesso que não tinha ouvido esse comentário, mas agora que eu vi, e confio em António Borges, seguramente, o Governo confia, quem sou eu para não confiar, acho que podemos fechar o estaminé, ir para casa e começar a gastar. Finalmente resolvendo todos os nossos problemas. Quer dizer, acho que isto vai exatamente contra aquilo que o Pedro estava a dizer e não faz grande sentido. É ver aqui, numa mera operação financeira, a solução para todos os problemas, a solução para todos os males. Acabou a austeridade, bravo, vamos voltar ao que éramos antes. Maravilha, já não temos 16% de desempregados, isto é pá. Mas as declarações de António Borges fazem-me lembrar um bocadinho sempre as de Alberto João Jardim. Alberto João Jardim. Sim, completamente. É impressionante como é sempre um disparate. Eu tenho imenso respeito por um currículo brilhantíssimo. Eu também respeito muito o disparate alheio. O senhor, o meu nem tanto, o alheio eu tenho muito respeito. Adjunto do governo, adjunto não oficial, mas de facto não me merece um grande comentário, porque em situações exatamente contrárias também teve comentários completamente extremistas e portanto não me merece, não acho que se possa ir muito pelo que ele diz. Muito bem, vamos então ao próximo tema. Após o secretário-geral do PS ter decidido antecipar os calendários para trabalhar as propostas do partido, a fim de criar um programa de desenvolvimento para Portugal, Pedro Silva Pereira, antigo ministro socialista, defendeu na semana passada a realização do próximo congresso do PS, que é eletivo, antes das eleições autárquicas. António José Seguro já se manifestou contra esta ideia. No entanto, dentro do PS, Seguro tem vindo a ser pressionado por militantes do partido para realizar o congresso antes das autárquicas, contrariando assim os estatutos do próprio partido. Pedro Filipe, afinal, qual é a pressa? Pressa? Não há pressa nenhuma, não ouviste o António José Seguro. Eu não percebo também toda essa pressa. A pressa é basicamente ver-se que destino é que tem o PS, não é? Todas as pessoas que querem ver o que é que vai acontecer. Será que é António José Seguro que vai ficar depois das eleições autárquicas? Vai manter-se até lá? Vem António Costa vai candidatar-se a Lisboa? Há aqui várias decisões que é preciso tomar. Pedro Silva Pereira vai dizer que o PS não tinha as condições para ser alternativa ao governo. E acho que basicamente essa que é a pressa. A pressa está toda a gente a ver a margem de manobra e a esperança média de vida deste governo está a encurtar e o PS não se assume como alternativa. É a coisa mais triste, é não sequer conseguir capitalizar com a má fase que o outro está a passar. Pedro Cabrita, querem pregar uma rasteira a António José Seguro? Querem, obviamente, eu acho que não é uma rasteira, acho que está a ser em direto, está a ser na frente dele. Eu acho que o Partido Socialista neste momento é um tabuleiro de xadrez e as peças estão-se a movimentar, não é? E isto no fim é para fazer checkmate. Não se sabe bem se é antes das autárquicas ou se é depois, mas que o Seguro, entre aspas, vai à vida, vai. Não se sabe se é... Eu não acredito que seja Seguro, também não acredito que seja Seguro o Seguro convocar às legislativas. Vejamos isto é só olhar para trás, isto é uma questão de história. Tanto o PS como o PSD têm sempre estes líderes para queimar. Não é? É aquele líder da transição, é o treinador interino. É só até ao final da época. No final da época vai-se embora. Então deixa-me ver cá o treinar o Seguro. Não, porque ainda esse último conseguiu durar ainda menos. Portanto, nunca tivemos um líder que eu me lembro. Não, tivemos. O Menezes. O Menezes foi o Vercautre do PSD. Portanto, o Partido Socialista teve este líder para queimar, não é? E agora que as peças se estão a movimentar, o PS chega à conclusão de não, agora precisamos de um líder a sério e por isso agora vão mandar ali umas ferroadas no Seguro a ver se ele cai por ele próprio ou se tem mesmo que o tirar. Portanto, só basta ir. Ou ele sai por ele próprio
ou vai ter, ou rescinde o contrato. Mas ele está a gostar de onde está, e por isso é que agora que está a ver que o estão a empurrar dali para fora, está-se a agarrar com as duas mãos. Qual é a pressa? Mas qual é a pressa? Mas quem vem lá? Mas quem vem lá? E Mas já vem repara, todos. Pedro Filipe, o secretário-geral do PS opôs-se à realização do Congresso antes das autárquicas. Mas não foi ele a primeira pessoa que, ao antecipar o risco de uma crise política em Portugal, quis acelerar o timing do partido. Foi, mas ele agora já percebeu que depois daquele congresso muito provavelmente não vai continuar a ser o secretário-geral do PS. Eu acho que ele vai tentar adiá-lo. Antes das autárquicas, depois das autárquicas, durante as autárquicas e pós-futurum, até continuar, porque assim, eu tenho a certeza. É o Congresso ad É o eterno. Congresso ad eterno. Podia fazer como as eleições em Angola, vai-se adiando até Mas dar. o mais triste disto é que temos o principal partido da oposição que numa situação como esta, que o país precisava ter uma oposição, por exemplo, para contrariar este ímpeto goleador do governo, não é? Que foi uma goleada o governo, temos que parabenizar o Ministro das Finanças e Pedro Passos Coelho. Isto foi a maior vitória de sempre de algum governo em Portugal, só porque Portugal pode outra vez pedir dinheiro emprestado à Europa. Finalmente podemos endividar-nos, que é o que nós portugueses gostamos tanto. Podemos endividar-nos. Assim, Isso é uma maravilha para todos. Nós temos, obviamente, estamos contentes porque podemos voltar aos mercados, mas estamos contentes. É assim, contente. Não pensem que isto vai, Sabes o que é que deve vai estar trazer muito alguma contente coisa. com isto? É Paulo Portas, ele era o ministro das feiras, ele sempre gostou de feiras e mercados e finalmente voltou aos mercados. Não, por Só acaso- não pôs foi aquela boina messaloia que ele gostava sempre e nem o vi beijar uma velhinha. Pá, mas voltou aos mercados, o homem tem que estar contente. Por acaso Paulo Portas Rejubilem. não deve estar muito contente porque isto não lhe vem dar muita vantagem, porque eu tenho uma tática, digamos assim, secreta, que acho que Paulo Portas vai adotar, que é a seguinte. Acho que Paulo Vai Portas deixar de ser secreta. vai deixar de ser secreta. E vais expor Paulo Eu vou Portas expor. aqui. Aí está. Porque eu acho que isto Faz história isto no olhar de lenço. faz história aqui. Eu acho que António Costa vai se candidatar ao Partido Socialista, vai se candidatar ao próximo governo português e o Paulo Portas vai fazer uma coligação com António Costa. Pronto. Aí está. Estaremos cá para ver. Manuel dos Santos, dirigente socialista e ex-secretário de Estado de António Guterres, em defesa de António José Seguro, afirmou que este episódio constitui um desrespeito pelo atual secretário-geral do partido, ainda para mais vindo daqueles que são responsáveis pela atual situação do país. Pedro Cabrita, com esta afirmação, Manuel dos Santos não acaba por atacar o próprio partido? Não, lá está, é o tabuleiro de xadrez. Este é outro peão, não é? É um peão, não é? O outro é mais um cavalo. Este é um peão e avançou na diagonal, um passo. Portanto, isto é normal, agora é normal. Há duas fações. Mas já havia, no tempo de Sócrates, esta fação do seguro já era uma fação que era visível e obviamente agora é que cada bloco vai tentar se defender e é ver quem é que vai ganhar. E entretanto o país precisa de um partido na oposição e o partido na oposição anda aos tiros, anda em guerra civil uns com os outros. Isto é triste. Para mim, na minha ótica, isto é um pouco triste. Sim, mas agora é o momento mais apetecível para andar em guerra civil, até porque provavelmente quem ganhar essa guerra civil depois acaba por ganhar o país. Mas não achas que Nem é neste preciso ter grande mérito. Isso acontece sim em todos, aconteceu no acontecer PSD demais, também quer dizer, antes, não foi? Tiveste é Paulo muito- Rangel contra Pedro Passos Coelho, contra Manuel Feira, acontece em todos. Não me E parece- achar que desta vez ia haver a grandeza, porque o estado de coisas do país é tão grave que vai de facto haver a grandeza para que as pessoas sobreponham os seus interesses pessoais. Não, é apenas uma. Isso era como aquela tal grandeza que se achava que ia diminuir o orçamento dos ministérios, Sim, dos sim, gabinetes, sim. dos Isso gabinetes são dos ministros. Isso são E coisas. afinal aquilo, exatamente, é utópico. Isso. Vamos para o último tema. No final da semana passada, o Governo acabou por suspender o processo de privatização da RTP, pelo menos até 2014. Segundo Miguel Relvas, esta decisão deve-se à quebra do mercado publicitário no meio audiovisual. Pedro Cabrita, após as célebres declarações de António Borges em entrevista à TVI, em agosto falou-se muito na privatização da RTP, inclusivamente foi tema no nosso programa. O Governo chegou a classificar este negócio de muito atrativo e houve até um interesse declarado da empresa angolana Newshold. Surpreendeu-te o desfecho deste processo? Não, porque é mais ou menos o mesmo caso do Partido Socialista, é a mesma coisa. Vai-se adiando, o Partido Socialista vai-se adiando o Congresso. E aqui vai-se adiando a venda, ou a renda, ou não se sabe ainda bem o que é que... Vem, de vez em quando vem lá está o xadrez outra vez, de vez em quando vem um dizer o que é que se deve fazer, depois vem outro desmentir, e depois, passado uns meses, vem outro com outra tática qualquer. Ou seja, o que é que vai acontecer na RTP? Vai acontecer na RTP quando o negócio tiver que ser feito
para as pessoas que realmente têm que ganhar dinheiro com ele, aí o negócio vai ser feito. Porque o Ministro Relvas lembrou-se agora que houve uma quebra da publicidade. Lembrou-se esta semana? Não, porque só aconteceu esta semana. Até lá as receitas do Estado tinham vindo a aumentar vertiginosamente. É completamente ridículo. Houve o crash da bolsa da publicidade em Lisboa. E foi uma bolha que rebentou. Não faz qualquer tipo de sentido. O Ministro Miguel Relvas até tinha dito inclusivamente que era um negócio que ia acontecer, com toda a certeza. Ia acontecer e as pessoas tinham que se habituar à ideia e afinal já não vai acontecer assim tanto. Bom, ele garante que ainda vai acontecer num futuro próximo, não consegue garantir o quê? Eu acho que aqui a tática é diferente e vou fazer como o Pedro fez. Não queria, mas vou fazer. Vou revelar. O que eu acho que vai acontecer agora, e o que eu acho que este governo vai fazer é, até às autárquicas, nós não vamos ouvir mais más notícias. Acreditem em mim. A privatização da RTP... É o mercado publicitário do governo a aumentar. Exatamente. A privatização era algo que ia ser contestadíssimo. E ter toda a comunicação social, porque está toda a comunicação social contra isto. A TVI e a SIC vêem a sua cota de publicidade diminuir se entrar mais um agent privado, mais um player privado, a cota de publicidade diminui. A televisão pública, obviamente, não quer ser privatizada, fala-se em despedimentos, fala-se em tudo. Não sei se viram a entrevista do Miguel Relvas, não é? Na RTP. O processo de reestruturação. Foi agressividíssimo. O José Luís dos Santos foi sempre ali, toma. Até lá, até às autárquicas, eles devem estar completamente proibidos pelos órgãos internos de dar mais Não, notícias. pelas agências de comunicação. Também. Não podem dar mais notícias. Porque se derem, vai ser raro. É o estado de graça, não é? Agora vai ser o estado de graça. Vai ser tentar ganhar alguma graça. E eu, de facto, acho alguma graça a este Estado. E depois aparecem Este estes bobos da corte, como o Miguel Relvas e o António Borges, que vêm sempre mandar foguetes deste tipo de Não, mas agora vamos ter um governo muito bonzinho até Exato. setembro, outubro. É o polícia bom. Bom, meus amigos, chegamos ao fim de mais um Olhar de Lince. Pedro Filipe e Pedro Cabrita, obrigado pela vossa presença. Quanto a si, caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser, já sabe, pode entrar em contacto connosco através do e-mail olhardelince.fm@gmail.com ou então através da nossa página do Facebook. O programa Olhar de Lince tem a produção técnica de Paula Santos Silva e repete à quinta-feira às 19 horas. Continue ligado à Rádio Costa Douro e tenha um bom dia.